Não lote a sua agenda. Mas calma, já vai fazer sentido. Seja muito bem-vinda a mais uma Ranch Class número 84. Isso significa que são 84 semanas consecutivas aqui com você, te entregando conteúdo de mais alto valor. E se você acompanha as Ranch Class, você já sabe que aqui é sem escassez de conhecimento. Eu de fato te entrego ouro. O meu objetivo através desse programa de estudos é fazer com que você possa subir mais um nível na nossa profissão. Porque o que eu quero é que você seja uma profissional altamente competente. E é por isso que eu não economizo conhecimento para transmitir para você. E antes de eu iniciar essa aula, eu preciso te dizer que toda essa aula que eu vou te passar agora só vai fazer sentido e será mais fácil a execução se você assistir a aula da semana passada, onde eu te ensinei 7 estratégias para você se tornar a melhor nail designer da sua cidade. Então, se você não assistiu essa aula, dá uma pausa aqui. Vou deixar aqui essa aula anexada na descrição. Você vai, você assiste e depois você volta aqui. Porque aí sim vai fazer sentido, porque uma aula tá casando com a outra. E eu sei que você já deve estar pensando, o que essa doida vai me ensinar? Como assim não lote a sua agenda? Sendo que isso vai contra o que o mercado ensina. O mercado te ensina estratégias para lotar a sua agenda, te ensina como lotar a sua agenda, te ensina a atender 10 clientes no dia, e eu sou totalmente contra a esse método de ensino. O que eu instruo as minhas alunas é agregar valor à sua marca, ao seu negócio, ao seu trabalho e, consequentemente, cobrar mais alto por isso. E quando você cobra mais alto por isso, você atende menos e fatura mais. Então, o meu objetivo nessa aula aqui hoje é fazer com que você trabalhe menos e fature mais. Mas eu não estou dizendo que você não vai se esforçar o suficiente, que você vai fazer o mínimo e ganhar mais por isso, de maneira nenhuma. Você só vai trabalhar de maneira inteligente e intencional para crescer o seu negócio e, consequentemente, faturar mais por isso, tá? Então, eu não quero te passar a sensação de que você vai fazer menos, se esforçar menos e ter mais resultado com quem está fazendo mais, de maneira nenhuma. Você vai trabalhar duro, mas de maneira inteligente e intencional, porque eu não quero que você seja uma escrava da sua mesa. Porque quando te ensinam a lotar a sua agenda, você consegue lotar a sua agenda, mas ela transborda de tanta cliente que você ganha tanto dinheiro e você não tem onde gastar. Porque você não tem qualidade de vida. Você não consegue passar tempo com seus filhos, tempo com as pessoas que você ama, com seu namorado, com seu esposo, com a sua família. Você não consegue sair com seus amigos, ter ali um dia, uma noite prazerosa para você mesmo, né? Um autocuidado. Você não consegue, por exemplo, cuidar de você, ir para o salão de beleza, ir para academia, porque você não tem tempo, sua agenda está o tempo todo lotada, transbordando de cliente. Então, o que adianta você ganhar tanto dinheiro se você não consegue nem desfrutar dos benefícios dos seus ganhos? Não faz o menor sentido. E outro ponto é que tudo tem a consequência. Quando você trabalha muito atrás da mesa, você pode desenvolver diversos problemas que vêm com a profissão. Isso é em todas as profissões, tá? Todas as profissões têm as consequências. Mas você pode ter ali algum problema causado pelos movimentos repetitivos, problemas respiratórios, principalmente se você não usa EPI, tem que usar EPI, mas mesmo com equipamento de segurança, você corre esse risco. Então, não vale a pena se matar tanto atrás de uma mesa. Isso quer dizer que você não precisa trabalhar muito? Não, muito pelo contrário. Eu já fui aquela pessoa que teve a agenda lotada, então eu sei bem do que eu tô falando. Eu já cheguei a trabalhar atrás de uma mesa 46 horas seguidas, acredita se quiser. Era uma cliente atrás da outra. O meu café da manhã foi pão e energético, principalmente no final do ano, que vocês sabem como é. Eu lembro que tinha cliente chegando no meu estúdio 3 horas da manhã. 3 horas da manhã para fazer unhas. Você tem noção disso? E eu, como sou doida por dinheiro, eu não tava nem aí. Eu ia, eu trabalhava, virava a noite.
Eu lembro que nesses 2 dias, né, que eu trabalhei 46 horas seguidas, que era cliente chegando no meu espaço 3 horas da manhã, 6 horas da manhã, e assim foi virando, eu cheguei a delirar durante um atendimento, justamente por eu não ter tido a qualidade de sono, no caso, nem dormir, quem dirá uma qualidade de sono. E eu, mais do que ninguém, sei quanto isso é prejudicial, principalmente no longo prazo. Quando você está no início, é natural você colocar mais energia, mais potência para o seu negócio decolar. Mas chegando num certo nível, não faz sentido, sabe? Você continuar nesse ritmo frenético que não vai te levar mais a lugar nenhum. Você vai ficar dando voltas, como se você estivesse numa rotatória infinita. Você só vai ficar ali rodando e você não vai sair do lugar, porque sua agenda lotou. O que você vai fazer perante isso? Trabalhar e não cresce. Então, para você crescer, você tem sim que sempre replanejar a rota, sempre ter um dia livre ali da semana para produzir conteúdo, para ver as melhores estratégias ali que você pode utilizar no seu negócio para colocar mais potência, para crescer, para reajustar o preço, o que você pode fazer de melhorias na entrega do seu serviço para agregar mais valor, por exemplo. Então, se você só fica ali preso o tempo todo atrás da mesa, você não consegue ter esse planejamento, sabe? Você não consegue fazer esses reajustes, esse refinamento no seu negócio. Afinal, você não tem tempo nem para você, quem dirá para cuidar do seu negócio. E outro ponto que ninguém te conta sobre lotar a agenda é que, e se acontecer um imprevisto? Você vai deixar sua cliente na mão? Porque se sua agenda está lotada, você não consegue remanejar. Então, se acontece algum imprevisto com alguma cliente sua, que é natural, pode acontecer, ninguém está isento disso. Se acontece ali algum imprevisto com a sua cliente, você não vai conseguir mais atender ela? Porque você não vai ter horário para remanejar. E se acontece alguma coisa com você, algum problema de saúde com você, ou algum problema de saúde com alguma pessoa que você ama e você precisa lhe dar aquele apoio, ajudar, como que você vai remanejar suas clientes? Você vai simplesmente desmarcar, deixá-las na mão e vai perder sua cliente? Por falta de organização sua. Porque a agenda, ela é sua obrigação, você precisa organizar ela. E sempre precisa ter esses espaços, esses buracos, para se caso aconteça algum imprevisto, tanto da parte da cliente quanto da sua parte, você consiga remanejar a sua agenda e não deixar a sua cliente na mão. Um exemplo disso é que sempre os meus sábados eram lotados e isso já estava começando a me incomodar. Porque às vezes acontecia algum imprevisto com alguma outra cliente minha e eu não conseguia ali remanejar, né? Porque as minhas clientes só podem no sábado, essas clientes do sábado só poderiam no sábado e os meus sábados sempre estavam todos lotados. Então, se algum sábado alguma cliente minha acontecesse algum imprevisto, eu não ia conseguir jogar para outro sábado, afinal já estava tudo lotado. Isso começou a me incomodar. Primeiro, que eu não estava conseguindo fazer nada no sábado, então eu começava bem cedinho, ia até de madrugada e não estava tendo esses buracos de encaixe. Aí eu peguei e falei, bom, como assim eu não estou tendo essa autonomia, essa liberdade, sendo que eu sou dona do meu tempo, eu sou dona da minha agenda. Eu decidi empreender justamente por conta disso, por conta da liberdade, da autonomia, da flexibilidade. Então, como assim eu não estou administrando o meu tempo? Foi onde eu decidi fechar minha agenda na parte da manhã. Então, sábado eu começo a atender a partir das 2, a partir das 3 horas. O que eu faço no sábado de manhã? Eu estudo, eu treino, eu tenho uma alimentação saudável, porque eu não estava conseguindo nem almoçar no sábado. E se por um acaso acontece algum imprevisto com as minhas clientes do sábado, na parte da tarde, na parte da noite, eu consigo remanejar para o sábado que vem. Eu posso abdicar ali de uma manhã minha no sábado para encaixar alguma cliente que houve algum imprevisto. Então, esse é só um exemplo que eu te dei para que você entenda a importância de ter essa flexibilidade como atualmente. Atualmente, eu não atendo todos os dias por conta da demanda de curso, né? Curso online, curso presencial. Então, eu reduzi muito a minha agenda, mas os meus atendimentos é algo que eu não pretendo abrir mão, porque eu realmente amo atender, amo ter os contatos com as minhas clientes, né? De estar sempre ali em desafios em mesa, porque na mesa de atendimento pode acontecer de tudo. E é aí que eu consigo estar sempre me preparando e me capacitando ainda mais para ensinar as minhas alunas. Então, é algo que eu não pretendo abrir mão. É claro que com a demanda vai reduzindo.
Mas eu tenho dias específicos de atendimento e esses dias estavam sempre muito lotados. Assim, nível de eu não conseguir remanejar uma cliente minha. Aí o que eu fiz? Eu falei, bom, não dá para continuar assim. Então eu abri um dia mais de atendimento e coloquei só parte da manhã e parte da tarde. Ou então eu mesclo parte da manhã e parte da noite. Eu sempre deixo algum buraco nesse dia para se caso acontecer algum imprevisto, eu consiga estar remanejando as minhas clientes para esse buraco. E é muito importante isso, porque acaba sendo até falta de consideração com a sua cliente. Porque pensa, a cliente que ela é fiel a você, ela confia no seu trabalho. Para ela, você é a melhor nail designer. Principalmente se você assistiu a aula anterior. Para ela, você é a melhor nail designer. Então, ela faz questão de ter o seu serviço. Aí, se por um acaso acontece qualquer imprevisto com ela, ela não consegue ir na data marcada, ela simplesmente vai parar de ser sua cliente, ou então ela vai ficar sem a manutenção e depois ter que fazer reaplicação porque você não tem um espaço na sua agenda, sendo que é sua obrigação atender a sua cliente. Então acaba sendo falta de consideração com as suas clientes. Então é importante ter esses buracos. Mas mais do que isso, eu prezo mais do que isso, é a qualidade de vida. Sabe? As unhas, elas possibilitam você a ter grandes ganhos financeiros, a transformar a sua vida, a ter mais tempo de qualidade com as pessoas que você ama, a ter mais conforto, mais segurança. E você precisa desfrutar desses benefícios que a profissão te traz. Mas como que você vai fazer isso se você está sempre atrás da mesa? E você trabalha das 7 da manhã às 11 da noite, das 8 da manhã às 10 da noite. Qual é o horário que você tem para você? Qual que é o horário que você tem para as pessoas que você ama? Então, eu não sou aquela instrutora que vai falar para você fazer 10 atendimentos no dia, para você lotar a sua agenda. Não, sabe o que eu quero? De verdade, eu quero que você agregue muito valor no seu serviço, muito valor na sua marca. Você é a sua marca. E quando você consegue agregar valor, e o que seria esse agregar valor? É você construir essa percepção de valor que as clientes vão ter de você. E se você não está entendendo essa parte aqui, é porque você não assistiu a aula da semana passada. Então você precisa assistir, que eu falo muito sobre você criar esse posicionamento estratégico. Então, quando você se posiciona como uma profissional de alto valor, as clientes enxergam esse valor em você. E isso aumenta o quanto elas estão dispostas a pagar pelo seu serviço. E quanto mais a cliente está disposta a pagar pelo seu serviço, você consegue trabalhar menos e lucrar mais. E eu vou te dar um exemplo para que você entenda. Digamos que uma nail designer comum, ela precisa atender 5 clientes no dia para faturar R$500 no dia. Agora, se você é uma nail designer de alto valor, você consegue cobrar mais alto e você atende 3 clientes no dia e fatura R$600. Então, você trabalha muito menos e fatura muito mais. Mas, como que eu vou conseguir cobrar R$200 num alongamento? Aumentando a percepção de valor no seu trabalho. Ai, mas como que eu vou fazer isso? Assiste a aula anterior que eu ensino como você faz isso. Mas o que eu quero que você entenda através dessa aula é que as pessoas, elas só estão dispostas a pagar alto naquilo que elas veem valor. Então, para você pagar alto em alguma coisa, você precisa enxergar valor naquilo. E a mesma coisa a sua cliente. Para ela pagar alto pelo seu serviço, ela precisa enxergar valor no seu serviço. E aí, quando você consegue atingir esse nível, você sempre consegue estar aumentando o seu serviço e atendendo menos. Então, qual que é o ponto de você aumentar o seu serviço? É não deixar a sua agenda lotar. Quando a sua agenda estiver lotando, estiver preenchendo as lacunas, é hora de subir o preço. Aí o preço ele sempre vai ser um filtro, porque daí você subir o preço, algumas clientes vai sair. É natural, tá? É natural que elas saiam. Porque a pessoa só vai ficar se ela tiver condições de custear. Unha luxo, ela vai ter que ter condição de custear aquele luxo. E aí o que acontece?
As clientes que não têm condição de estar pagando, né, esse valor reajustado, elas vão sair. E aí, aquelas que ficou, vai te dar a mesma margem de lucro, porque o preço subiu. E aí, as clientes que vão entrar, vai aumentar o seu faturamento. E aí, o que acontece? Quando a sua agenda for lotar de novo, você sobe o preço. Aí, algumas saem, você vai estar ganhando ali a mesma margem de faturamento, porque o preço subiu, às vezes até um pouco mais. Aí, algumas vão entrar. Aí, o seu faturamento vai e sobe. Você faz isso sucessivamente. Antes da sua agenda lotar, sobe o preço. Sua agenda vai lotar, sobe o preço. E aí você vai perceber que você sempre vai estar trabalhando menos e faturando mais. E quando eu digo trabalhando menos, é menos horas atrás da mesa, tá? Não significa que você não vai se dedicar, porque você vai sim ter que se dedicar. Você vai ter que se dedicar na sua produção de conteúdo, no seu perfil, deixar sempre o seu perfil atraente, porque é ali que vai ser a vitrine. Então, quando você for captar novas clientes, né, fazer a prospecção de novas clientes, é através da sua vitrine. Então, a sua vitrine tem que estar sempre atraente. Então, você tem que ter essa dedicação em produzir conteúdo no seu Instagram, cuidar da sua imagem, zelar pela sua imagem, a sua comunicação, o seu posicionamento, a sua postura como profissional. Tudo isso precisa ser zelado para que você sempre consiga estar elevando a percepção de valor sobre a sua marca. Quando eu digo a sua marca, é toda uma envoltura, é tanto você quanto o seu serviço, é o seu negócio no geral, você é a sua marca. Então, para cliente ter essa percepção de valor, tudo precisa estar alinhado. Você, como profissional, a entrega do seu serviço, a experiência que você gera para o cliente é um todo, né? É toda uma envoltura ali por trás daquilo que você entrega. E quando você tem clareza sobre isso, você não fica com medo de subir o preço. O que eu vejo é que muitos de vocês morrem de medo de aumentar o preço de vocês. Ah, mas eu vou perder minhas clientes. Vai mesmo, algumas você vai. Mas não é que você vai perder. Algumas vão deixar de ser sua cliente para que outras possam ser. Sempre vai ter público para você. A questão é que muitas de vocês aumentam o preço na hora errada. Vocês não têm demanda e quer subir o preço. Aí vocês ficam sem clientes mesmo. Então, é a lei da oferta e da procura. É a lei que rege todo o mercado. E o que é a lei da oferta e da procura? Quanto mais demanda tem, mais caro é. Vou dar um exemplo do tomate. Eu era feirante, né? Então fica bom esse exemplo. Um exemplo do tomate. Vocês já perceberam que tem época que o tomate está R$2 o quilo e tem época que o tomate está 15, às vezes até R$20 o quilo? E por que acontece isso? Por conta da lei da oferta e da procura. Em épocas de calor, que tem muito tomate no mercado, o que acontece? Por conta de ter muito tomate, não tem demanda, porque a cada banca ali tem muito tomate, acaba até sobrando muito tomate. Então, para que consiga vender, eles deixam o preço baixinho para todo mundo comprar e o tomate acabar. Só que em épocas de chuva, atrapalha a colheita do tomate. E aí o tomate fica escasso no mercado. O que acontece? Tem muita demanda, muitas pessoas querendo comprar o tomate e tem pouca mercadoria, pouco tomate no mercado. Então o tomate é escasso. E aí o que os comerciantes fazem para que eles consigam lucrar, né? Já que tem pouco tomate, eles precisam lucrar em cima daquilo. E ainda assim filtrar os clientes. Eles sobem drasticamente preço do tomate. Então, o tomate que era R$2, ele vai para 15, para R$20 o quilo. E aí, o que acontece? Muitas pessoas não têm condições de custear esse preço, ou até mesmo não é algo essencial para ela, né? Porque muitas pessoas não gostam, não ligam para tomate, não é algo essencial na mesa delas. E aí vai filtrar os clientes. Aí só aqueles clientes que têm condição, têm o poder aquisitivo de comprar nesse preço e fazem questão do tomate, vão e pagam esse valor de R$20, onde eles dobram os lucros dele com bem menos mercadoria. Então, quando traz isso para a nossa profissão, é basicamente a mesma coisa. Você precisa se tornar uma profissional escassa. E o que é uma profissional escassa? É aquela profissional que você não vai encontrar em qualquer esquina de bairro. É aquela profissional única.
Você tem que ser a única opção das suas clientes, uma profissional escassa, que tem um trabalho feito com maestria, que se posiciona como uma profissional de alto valor, que cuida da sua imagem, zela pela sua imagem, a sua imagem num todo, tá? A sua imagem nas redes sociais, no presencial, na maneira como você atende, a maneira como você recepciona as suas clientes, o seu atendimento, tudo isso, tá? Tudo isso tem que ser escasso, você tem que criar uma experiência para cliente. E aí, quando você é uma profissional escassa, você começa a ter muita demanda, porque muitas pessoas querem ser sua cliente, afinal, não tem muitos profissionais como você. E aí, quanto mais procura você tem, mais escassa você se torna, afinal você é uma só para atender uma grande demanda, e é onde você vai elevando o seu preço. E conforme você vai subindo o seu preço, você vai filtrando as suas clientes, e aí as que ficam são as que têm um poder aquisitivo para custear o seu serviço, e consequentemente você lucra mais por isso, atendendo menos. Vocês estão conseguindo entender que é a jogada? Então, por isso que eu não concordo com esse negócio de lotar a agenda. Eu quero que você trabalhe de maneira estratégica e intencional, agregando valor no seu negócio, para que você cobre muito mais com menos horas trabalhadas. Mas isso não quer dizer que você não vai se dedicar. Afinal, dá muito mais trabalho ser uma profissional bem requisitada do que uma profissional comum, que as clientes substituem facilmente, que se você sobe o preço, você não tem demanda. Então, é trabalhoso ser essa profissional, mas não é difícil. Porque difícil mesmo é você não ter resultado. Difícil mesmo é você não ter procura, é você não ser valorizada, você não ser reconhecida, você não faturar o tanto quanto você merece. Isso é difícil. Agora, você se dedicar, se esforçar para ser uma profissional de alto valor é só desafiador, porque requer muita determinação, sabe? É você decidir que você quer ser essa profissional, você estudar, você executar, você estar em constante movimento para que você se torne de fato essa profissional, porque não adianta querer. E eu vejo muito esse comportamento presente na maioria das profissionais. A maioria das profissionais querem ter o seu lugar no mercado, querem ser destaque, querem ser referência, querem ter grandes resultados, mas pouquíssimas estão dispostas de fato a se tornar essa profissional. Então você tem que estar disposta a ter esses resultados. Não é para todo mundo. Não é todo mundo que está decidido a se dedicar. Não é todo mundo que está empenhado a se tornar a melhor versão de si mesmo. Sabe? Porque para você se desenvolver como profissional, você precisa também se desenvolver como pessoa. Não existe uma grande profissional sem uma grande pessoa. Então você precisa trabalhar em várias áreas da sua vida, sabe? Você precisa cuidar da sua saúde, você precisa cultivar o autocuidado, sabe? Cuidar de você, ter zelo por você. Você precisa estar em constante movimento de conhecimento, de execução. Muitas de vocês estudam muito, tá aqui toda semana, assiste todas as Range Class, mas você executa tudo que eu ensino? Você executa tudo que você aprende nos cursos que você investe? Porque absorver conhecimento por absorver não adianta, sabe? Você tem que executar. Que nem na semana passada eu te passei 7 estratégias para você ser vista como a melhor meia interna da sua cidade. Quantas dessas estratégias você já aplicou? Se você não aplicar, não tem resultado. Aqui eu tô te passando todo um conceito para você não lotar a sua agenda, para você ser uma profissional bem requisitada, para você trabalhar menos e faturar mais. Você vai colocar em prática tudo isso que eu estou te ensinando? Você vai começar a entrar em movimento de maneira mais intencional no seu negócio para você ter esses resultados? Porque senão você só está perdendo tempo, sabe? O tempo não para a gente decidir agir, para a gente decidir fazer algo. O tempo está passando, o tempo está aí. E se você não entra em movimento, você fica para trás.
Aí onde que você vê profissionais muito menos competentes tendo muito mais resultados que você, pelo simples fato dessa profissional executar. Ela executa, ela faz acontecer. Então, seja esse tipo de pessoa executora. Aprendeu? Executa. Então, agora que você entendeu que não é para lotar a sua agenda, o que você vai fazer? Bom, primeiro passo. Eu vou começar a assistir na aula da semana passada, que lá eu vou ter todas as estratégias para mim se posicionar de maneira mais estratégica e aumentar a percepção de valor do meu trabalho. Segundo passo, eu vou estar constantemente em movimento, trabalhando as minhas redes sociais, melhorando o meu atendimento, melhorando a minha técnica. Eu vou estar sempre treinando para melhorar cada vez mais a minha técnica. Terceiro, fortemente divulgação. Eu vou divulgar em todos os meios de comunicação que eu puder. Via WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube. Tem o Shorts, vidinho rápido aqui, onde você vai colocar ali as fotinhas, os videozinhos da sua unha, vai atrair pessoas jogando tudo pro WhatsApp. Se for para entregar panfleto, entregue panfleto. Faça cartãozinho de visita, deixe nos comércios locais. Faça tudo que estiver no seu alcance para que você tenha visibilidade. Você atingindo essa visibilidade, as pessoas conhecendo o seu nome, sabendo que você é uma profissional bem posicionada na sua área, você vai começar a ter demanda. E aí, quando essa demanda começar a surgir, você vai sobe o preço. Aí faz fortemente divulgação, marketing, se posiciona melhor, agrega mais valor. Chegou muita demanda, sobe o preço. E aí, meu amor, que vai chegar o ponto que você vai estar ali faturando 10 mil reais no mês, tranquilamente, atendendo pouco e tendo mais qualidade de vida, podendo desfrutar mais de todo o seu esforço, de toda a sua dedicação. Então, até agora, o seu foco estava na direção errada, o seu foco estava em lotar a sua agenda. Mas a partir dessa aula, a chave virou e o seu foco será outro. Agora, o seu foco será em aumentar a percepção de valor dos clientes em você e no seu trabalho. E quando você conseguir fazer isso, o seu preço só vai subir. E aí, você de fato será uma profissional de alto valor. Uma profissional cara, que entrega a altura. A única exceção que eu deixo você lotar a sua agenda, e entre aspas, é em dezembro. Que aí você pode extrapolar um pouquinho, que é um mês de trabalhar mesmo. Mas sempre deixando um buraquinho ou outro ali para você conseguir remanejar se preciso, ou até mesmo se você precisar de alguma coisa, você tem ali algum tempinho para fazer. Só em dezembro que pode, porque muitas dessas clientes só faz a unha ocasionalmente, que é Natal e Ano Novo. Depois ela não vai continuar com o alongamento, então aí pode. Mas para as clientes fixas que vai estar ali mês após mês com você, não faça essa cagada de lotar a sua agenda. Não. Escolha faturar mais e atender menos. E depois você me agradece por isso. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Não é uma aula tão extensa, mas é uma aula que com certeza vai te trazer bastante clareza. Porque é muito comum a gente sempre estar ali escutando várias coisas no mercado e achar que aquela é a única verdade, né? Quando eu iniciei, era muito comum eu escutar, você tem que lotar a sua agenda, você tem que lotar a sua agenda. E quando eu lotei, eu vi que não era legal. Eu tava ganhando sim bem, mas eu tava trabalhando igual uma escrava. E quando eu comecei a trabalhar o posicionamento estratégico, aumentar a percepção de valor do meu trabalho, aí sim, eu faturava muito mais e não precisava ficar escrava da mesa. Tinha onde gastar esse dinheiro. E mais do que isso, investir para o meu negócio sempre continuar crescendo. E é isso que eu desejo para você. Então, eu espero que essa aula tenha sido de valor para você. Não deixe de curtir, se inscrever no canal para você receber essas aulas semanais. E se você deseja se tornar minha aluna, essa última oportunidade de você se inscrever para a formação Hard Nails por menos de R$ 40 por mês, porque em dezembro a formação vai subir. Afinal, se eu estou te ensinando a subir o preço do seu trabalho, eu
também vou subir o preço da minha formação. Porque, claro, eu estou agregando muito valor nessa formação. Ela será todinha regravada, toda reestruturada. E se você entrar agora, antes do preço atualizar, você vai receber toda a nova estrutura sem pagar nenhum real a mais por isso. Então, é um investimento que vai voltar todinho para você e fazer com que você se torne a melhor profissional da sua cidade. De fato, uma nail designer de alto valor. Sem contar que você vai estar participando do grupo exclusivo das alunas, onde você vai ter todo o meu acompanhamento, o meu direcionamento, o meu suporte para tudo o que você precisar. Além de eu avaliar os seus treinos, te ajudar a resolver conflitos com o cliente, BOs que acontecem na sua mesa, porque acredite, acontece muito. E se você já atende mesa, você sabe do que eu estou falando. Então você vai ter o meu olhar sobre o seu trabalho, sobre o seu negócio. Tudo isso de maneira bem individual para você. Então não perca tempo, essa é a oportunidade de você crescer ainda mais, principalmente agora que está chegando na reta final de 2023. Você pode finalizar o ano totalmente diferente, investindo na única coisa que vai fazer com que você cresça, que é o conhecimento e um direcionamento apropriado. Então, se você decidir investir na sua carreira, eu vou deixar o link de matrícula abaixo dessa aula. E eu te vejo dentro da formação. Um beijo e até a próxima Mind Class!